Ilustres amigos do canal, tudo bem? Recessão atrasada, mas não cancelada. Vamos falar sobre os indicadores macroeconômicos de commodities e da Bolsa de Valores para que você entenda esse movimento econômico e não se deixe levar por narrativas. Vininvest, o canal que investe em você para que o mercado financeiro não te enrole. Esse aqui deve ser um dos últimos vídeos do nosso canal ao longo de dezembro, porque eu também tenho direito a umas fériasinhas e vou precisar aproveitar. Mas antes disso, eu trago informação para você, para que você entenda que é necessário estar antenado para o mundo da economia. Então, se você não faz parte do nosso grupo do Telegram aberto, ou se você é aluno e não entrou ainda, eu te convido para entrar, porque lá eu vou continuar acompanhando e conversando com você, internauta, nessa última quinzena de dezembro. Vamos lá, vamos trazer aqui informação para que você entenda o que exatamente estamos chamando de recessão, porque tem uma diferença muito clara entre recessão nos Estados Unidos e no resto do mundo. Esse quadro aí no alto explica para você o conceito básico de recessão, que é adotado por praticamente todos os países do globo. Recessão indica a queda do PIB por 2 trimestres consecutivos em um determinado país, menos nos Estados Unidos. É isso que eu quero te mostrar. E quando geralmente isso acontece, é um momento econômico que nós temos uma contração, uma crise econômica, a queda de produção, do consumo e o último nível, o aumento do desemprego, que ainda não chegou. A produção já está fraca, o consumo está enfraquecendo, mas o desemprego, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, continua fortíssimo. Índices de desemprego baixíssimos, é isso que você precisa ficar sabendo. Esse último dominó ainda não caiu. Mas, Vini, por que nos Estados Unidos é diferente? Lá nos Estados Unidos, quem diz a respeito da questão aí da recessão é o National Bureau of Economic Research, que é o NBER, na sigla em inglês. Ele diz então que essa questão de 2 trimestres consecutivos não é obrigatoriamente uma declaração de recessão lá nos Estados Unidos, porque eles olham para outros tipos de critério e eles olham renda pessoal, folhas de pagamento, excluindo a não agrícola, que eu falei em um vídeo recente, despesas de consumo, atividade industrial, emprego das famílias, enfim, são mais de 6 critérios que eles utilizam. E o grande detalhe está aí, é um conjunto de critérios mais compostos, mais robustos, com um olhar mais detalhado. Só que qual é o grande problema? E a grande pergunta que você tem que saber a resposta. Recessão, esse indicador é um indicador antecedente que você consegue visualizar o que vai acontecer lá na frente, ou ele é um indicador atrasado? Preste bastante atenção agora. Eu trago 2 matérias importantes para responder para você. Veja aí, NBER oficializa a recessão dos Estados Unidos e pontua seu início em dezembro de 17. Vini, mas essa matéria é muito antiga. Exatamente. E eu trouxe ela para te mostrar que, quando foi em dezembro de 08 de 2008, na grande crise financeira, é que foi reconhecido pelo órgão do governo americano a recessão iniciada em dezembro 07. Você não ouviu errado. Na grande crise financeira de 2008, o NBER demorou um ano para reconhecer a recessão. Em outras palavras, é claramente um indicador atrasado. Mas, Vini, isso só aconteceu lá? Não. Outra matéria aí para você de outra fonte. Estados Unidos entram oficialmente em recessão, segundo a NBER. E aí vem aqui a resposta, 9 de junho de 2020. 9 de junho de 2020, sendo que a recessão do C19 foi fevereiro e março. Anota aí, abril, maio, junho. Nós estamos falando aí de mais de 90 dias de atraso. Em outras palavras, lá nos Estados Unidos, você vai ficar sabendo só da recessão, provavelmente quando já estiver saindo dela. Pode ser que os Estados Unidos já estejam, inclusive, em recessão. Só que você só vai ficar sabendo daqui a 6 meses.
Por que a importância disso? Para você entender que tem alguns sinais que já vem mostrando essa fraqueza macroeconômica mundial. E eu vou trazer dois sinais bem antagônicos para você. O principal deles, que eu venho dizendo aqui, principalmente no clube de membros, se você não faz parte, eu sugiro você avaliar, porque são apenas R$ 8 mensais, com 2 vídeos gratuitos a todo final de semana. Veja, a principal commodity do mundo chama petróleo. E esse é o gráfico aí do petróleo, da cotação internacional do petróleo. O que você observa no canto direito, no alto do seu vídeo? Nós tivemos aí um topo do petróleo em março de 22. Relembrando, março de 22. Estamos falando de quase 2 anos. E agora estamos em dezembro de 2023. Nós tivemos uma queda desse topo até o fundo de 46%. Quando nós estamos falando de petróleo, que é a principal commodity, se o preço está caindo, é lógico que envolve diversas variáveis, inclusive a questão do cartel que define o preço. Mas, acima de tudo, é uma relação de oferta e demanda. Fica muito claro nesse gráfico que nós estamos tendo aí uma demanda menor, ou seja, a economia está girando mais devagar e não é de agora. Sendo que se nós olharmos aí somente no ano de 2023, é esse quadrado vermelho que eu mostrei para você. De setembro para dezembro, outubro, novembro, dezembro, em apenas 90 dias, uma queda de 27%. Saiu de $95 para 68. E com um detalhe, está testando os suportes aí das mínimas que nós tivemos nesses últimos 2 para 3 anos. É importante acompanhar esse valor. Se perder essa mínima aí, não tem mais suporte forte ao longo de um bom período de tempo. Só que tem um detalhe, Warren Buffett, o grande investidor americano, está investindo em petróleo. Pode ser que ele já está antenado que cair desse valor não deve cair muito. Mas o importante é você olhar para o macro. A tendência é de queda dessa commodity. Vini, e como é que foi em 2020? Olha para o canto esquerdo do seu vídeo agora. Esse mesmo quadrado vermelho traz então a queda que nós tivemos em 2020. Saiu de $65 para $16 em pouquíssimos dias, em aproximadamente aí 2 para 3 meses. Com um detalhe, o mercado futuro, que é esse gráfico, chegou a ficar negativo. Mas pode isso? Sim. No mercado futuro, ele chegou a bater quase menos $10. É isso que uma crise faz. Uma volatilidade extremamente grande. Então, o petróleo já está mostrando fragilidade. Não é de agora. Já tem 2 anos. É a principal commodity. E qual é a importância dele? Primeiro, a questão de energia. É uma das principais fontes de energia mundial, principalmente aí em usinas termoelétricas. Aqui no Brasil, a maioria não são desses tipos de usinas, mas no mundo ainda é. Segunda questão, combustível. E quando eu estou falando combustível, não é só para o carro, é ônibus, é caminhão, é navio, é aviões, é o transporte mundial que usa derivados de petróleo, como por exemplo o diesel, a gasolina, o álcool, enfim. Além disso, os principais derivados também vêm do petróleo, como por exemplo plástico, borracha, tinta, corante, enfim, uma série de derivados que fazem a economia girar. E o petróleo, a principal commodity, já está mostrando essa fragilidade. Segundo ponto que eu venho dizendo para você, o cobre. O cobre é tido como canário na mina. Muitos investidores aí talvez não conheçam essa analogia, mas dizem que aquelas minas, quando você tem alguma preocupação, você coloca um canário, o passarinho, na entrada da mina. Se ele morrer, é porque alguma coisa já vazou lá dentro e você tem que esvaziar rapidamente a mina. Então o canário geralmente indica aí fragilidade e o cobre pode ser esse canário do mercado financeiro. Veja aí o gráfico do cobre. Parece o mesmo do petróleo. Parece, mas não é. Parece em que sentido? Veja que ele também teve uma máxima em 2022. Depois, ele teve uma queda de 25% na data que eu gravo esse vídeo, no início da segunda quinzena de dezembro. Uma queda também já há mais de um ano nós estamos verificando no cobre. Ele indicando também fraqueza econômica.
Se olharmos somente de julho a dezembro, que foi quando ele fez um topinho intermediário, caiu 6%. Ele já voltou a testar um suporte, mas subiu novamente. Então, não está tão ruim assim quanto o petróleo. Em 2020, olha aí no canto esquerdo o que aconteceu. Uma queda de 31% naquela crise que nós tivemos de saúde pública internacional. Em outras palavras, é o canário da mina e é bom ficar de olho. Duas das principais commodities com problemas, não indicando elevação, subida de preço, mas sim uma queda que ainda não rompeu ainda os suportes. Repara que em anos anteriores também tivemos um movimento assim, um movimento de alta, como por exemplo lá em 2019, aqui no canto esquerdo do seu vídeo baixo da cor verde, e também lá no alto na cor verde. Veja que os movimentos são parecidos. Aí o preço cai e depois tenta subir, mas o topo fica mais baixo desse topo anterior. Os dois movimentos muito parecidos novamente. Então, prepare-se. Volto a dizer, 2024 será um ano imprevisível. Eleições nos Estados Unidos, eleições na Rússia, eleições no Japão, eleições na Grã-Bretanha. Preciso dizer mais, além de todas aquelas tensões geopolíticas que eu venho falando no Clube de Membros. Agora vamos falar sobre um outro indicador, que são as bolsas. Esse aí é o gráfico da bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng. O que você pode verificar? Olha aí essa queda do lado direito desse gráfico. Só que repara, em 2008, quando nós tivemos o problema da crise financeira internacional, houve uma queda de 66%. É isso mesmo. Veja que essa queda foi uma queda espetacular. Em 2020, queda de 27%. E agora, nós estamos testando aqui um suporte que já está se aproximando do suporte lá de 2008. Já está, então, numa bem tendência de baixa aqui a Bolsa de Valores lá de Hong Kong. E da China continental, olha aí o movimento, também não é um movimento de alta. Em 2008, queda de 60%, está à esquerda do seu vídeo, bem parecido com a queda anterior. Já em 2020, caiu menos, caiu só 12%. E agora, nós estamos aí caracterizando um chamado topo triplo. É quando a bolsa sobe, bate no topo e desce. Depois bate no topo de novo e desce. E da terceira vez fez isso, tanto em 2020 quanto em 2021. E agora, essa bolsa então da China continental já está próxima do índice lá que nós tivemos quando tivemos a crise de saúde pública internacional. Em outras palavras, parece que na Ásia a situação não está das melhores. E foi de lá que nós tivemos o último grande problema. Então, é bom você ficar de olho, porque enquanto aqui no Brasil nós estamos vendo bolsa disparando, nesses locais, nos países asiáticos, a situação não é essa. Na data que eu gravo esse vídeo, Bolsa Brasileira rompendo o mais alto valor do seu histórico. Bolsa Americana também testando aí o topo histórico, depois então de 7 semanas consecutivas em alta. Isso é um sinal de alerta para você, investidor. Você está na renda variável, está ganhando? Eu quero te dar a minha opinião. Prepare-se. Eu sugiro que você avalie garantir parte desse seu lucro, porque essa alta não deve durar em 2024. Até o final do Rally de Natal, pode ser que sim, mas esteja atento aos sinais. As commodities vêm mostrando enfraquecimento. E esse último gráfico detalha para você uma relação bem interessante. Na cor laranja, você tem o SP500, a Bolsa Americana. E na cor azul, as vagas de desemprego. Quando a economia está sadia, acontece isso que está nesse quadrado verde. Os dois vão subindo em paralelo. Um pouco mais, outro um pouco menos, mas ambos sobem. Ou seja, a renda variável, e nós temos também aí uma situação de vagas de emprego crescendo. O problema é quando essa situação muda, mas ela só muda de um lado. Olha aí o que nós estamos verificando. A bolsa que está na cor laranja teve uma queda, mas depois voltou a subir, enquanto que as vagas de emprego nos Estados Unidos estão só diminuindo. É um antagonismo que é bom você ficar de olho, porque, volto a dizer, emprego é o último dominó que falta cair. Economia já está enfraquecendo no mundo inteiro. Nos Estados Unidos e no Brasil, o setor de serviços ainda está muito forte.
Não basta só você estar ganhando, basta você ter visão de longo prazo. E em 2024 falaremos muito, não só sobre a renda fixa, sobre a renda variável e sobre diversos tipos de investimento. Você quer entender um pouco melhor? Entre para o clube de membros e a descrição está aí embaixo no seu vídeo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que tenham excelentes festas de final de ano. Um abraço e até o próximo vídeo.